Olá! Bem-vindo ao canal Fala Livro. Prepare-se para embarcar em mais uma história comigo. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe o vídeo. Capítulo 21. Levou uma semana com Clotilde escondida no apartamento para Matos conseguir o documento de identidade falso para que ela deixasse o país. Vários militares já tinham ido checar se ela havia voltado para o apartamento. Por sorte, Matos estava disponível todas as vezes para responder às suas perguntas e mostrar-lhes o local, provando que ela não estava. É claro que não lhes mostrava tudo, como o sótão, onde realmente a haviam escondido. Houve um momento em que um dos homens olhou para o teto, como que pensando a respeito, mas quando viu Matos olhando para ele com a sobrancelha levantada, acenou com a cabeça e foi embora. Todos soltaram um suspiro de alívio depois disso. Estes papéis ajudarão você a partir, via Espanha. Um homem te ajudará a cruzar a fronteira. Uma noite antes, tingiram o cabelo de Clotilde de loiro. Ela partiria com o médico usando um dos vestidos de Meirelle. O fato de caber nele, apesar da diferença de altura das duas, mostrava o quanto estava magra. Meirelle ficou de coração partido ao ver a amiga tão encolhida. Matos e Clotilde repassaram o plano mais de uma vez enquanto Meirelle via a amiga fazer a mala, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando a veria novamente? Você vai dar um jeito de me avisar que está a salvo? Perguntou pela terceira vez naquela manhã, e Clotilde confirmou, apertando-a junto ao peito. Prometo que sim. Então ficou pensativa e disse: Acho que ele pode ser um dos bons. Meirelle concordou com a cabeça. Depois deu um último abraço quando Matos disse para ela se apressar. O carro estava lá fora. Quando Clotilde estava na escada, Matos virou-se para Meirelle. Vou com ela até Lyon e volto mais tarde, hoje à noite, do hospital. Vai levar algum tempo até recebermos a notícia de que ela atravessou a fronteira. Você precisa ser forte. Meirelle assentiu, e quando ele apertou sua mão, ela apertou a dele em resposta. A preocupação consumia os dias de Meirelle. Preocupação com o pai e com a amiga. Todos os dias ela era recusada na prisão. Ninguém a deixava ver o pai. Mas depois de um tempo, um dos guardas mais novos ficou com pena dela e lhe deu notícias. O pai estava magro e tinha uma cicatriz no canto do lábio, mas seus olhos estavam vívidos. Não precisa vir todos os dias, ele disse. Nós não estamos o maltratando. Ela fez que sim. Havia algo nele que a fez acreditar que estivesse dizendo a verdade. Meirelle tentou achar suficiente que ele não fosse maltratado, mas ainda continuou a visitar, continuou a se preocupar. Temia outras coisas em relação a ele: doença, fome, solidão, e só poderia ajudar a prevenir uma delas. Você pode entregar isso para ele? Perguntou ao guarda, passando-lhe um nabo cozido embrulhado em um pano. Ouvi dizer que não há comida suficiente aqui. Não há comida suficiente em lugar nenhum, ele disse. Os dois se encararam por algum tempo e, no fim, ele assentiu com um leve aceno. Posso trazer mais coisas para ele? O guarda não disse nada por um tempo. Meirelle teve medo de ter ido longe demais. Pensou que ele jogaria o vegetal em seu rosto, mas ele apenas suspirou e consentiu. Talvez esperasse que em algum lugar, de algum modo, alguém estivesse tratando bem seu próprio pai. Volte amanhã, à mesma hora. Só depois de 3 dias, Meirelle recebeu a notícia de que Clotilde tinha entrado na Espanha e estava a salva. Pela primeira vez em dias, sentiu que podia respirar. Desde a fuga da amiga, andava zonza, mal enxergando o rosto de Matos, extraindo apenas o conforto da sua presença contínua e de suas frequentes afirmações de que, àquela altura, nenhuma notícia era uma boa notícia. Naquela noite, quando Matos chegou em casa depois de ela saber da sua amiga, Meirelle jantou com ele, e antes de se levantar para sair da mesa, tocou em seu cabelo e beijou sua testa. Ele estendeu a mão para pegar a dela. Seus olhos verdes estavam intensos, escuros, e ela sentiu um aperto no estômago.
Quando ele se levantou para beijá-la, seu coração disparou. Fechou os olhos quando os lábios dos dois se encontraram e se entregou ao beijo. Capítulo 22 1941 Era primavera quando seu pai enfim foi solto, voltando para casa fraco e malnutrido, apesar da comida que ela tinha conseguido infiltrar. Havia dado a maior parte dela para o prisioneiro, que tinha começado a tossir sangue. Estava ainda mais furioso, resultado do seu tempo na cadeia, e seu ressentimento em relação aos alemães era uma ferida supurada que não sarava. Apesar de ter pedido a Matos que ficasse com sua filha, não gostou nem um pouco disso, e ferveu com uma raiva contida com o fato de o médico não ter se mudado, agora que ele estava de volta. Queria sua casa, sua privacidade, um refúgio longe deles, mas parecia condenado a nunca conseguir. Meirelle cuidou do pai o melhor que pôde, tentando controlar sua raiva e fazê-lo comer. Mas seu estômago estava fraco e só conseguia aceitar um pouco após tantos meses sendo mal alimentado. Ao chegar o verão de 1941, o racionamento tornou-se ainda mais pesado. Os nabos passaram a ser um alimento básico em uma dieta diária, apesar dos pequenos extras que o médico trazia para casa, cada vez mais reduzidos, uma vez que a cidade precisava de mais e as fazendas tinham parado de produzir. Toda a comida era necessária para os soldados. Agora estou em casa, por que ele não vai embora? Reclamou Vicente pela terceira vez naquela semana, escutando os movimentos no andar de baixo, quando o médico se preparava para dormir. Você sabe o motivo, Papa, Meirelle disse. Enquanto ele estiver aqui, Walter Crowley não estará. O pai concordou e acendeu um dos cigarros provenientes do estoque do médico. Imagino que devamos ser gratos. É. Ele esfregou os olhos. Só se sentiria grato quando aquilo acabasse, quando eles deixassem a cidade e sua casa. Meirelle esperou o pai dormir antes de escapar para o andar de baixo e se esgueirar no depósito, onde Matos continuava dormindo. Ele se recusava a invadir ainda mais o apartamento deles. Meirelle havia esvaziado o lugar o máximo possível, então pelo menos estava mais confortável. Matos abriu os olhos ao som do ranger da porta. Depois, ao ver que era Meirelle, sentou-se rapidamente. Vestia apenas uma cueca branca. Meirelle fechou a porta e encostou-se nela. Vestia sua melhor camisola, anterior à guerra. Era a única que tinha agora. Ele engoliu com dificuldade, sua respiração tornando-se mais rápida. Meirelle? Ela olhou fixo para ele, para o seu corpo. Era um homem grande, alto, torneado e musculoso. A pele em seus braços, no pescoço e no rosto estava bronzeada. Subitamente ficou muito nervosa. Tudo isso tinha parecido uma boa ideia até chegar realmente a hora. Não conseguia dormir, e quanto mais Papa reclamava de Matos, mais ela percebia como ia ficando brava com o que ele dizia, e como tinha passado a se importar com aquele homem que arriscara tudo por ela, inclusive ajudando sua amiga a escapar do país. Seus dentes eram perfeitos e brancos. Sentiu o estômago revirar ao ver como ele era bonito, especialmente quando sorria. Oi, ele disse com suavidade. Andei pensando em coisas. Que coisas? Ela perguntou, dando um passo à frente com seus pés descalços. Sentou-se na beirada do sofá velho, consciente do quanto sua camisola era fina, do quanto de si mesma estava exposto. O espaço era muito restrito, em grande parte tomado por ele. As pernas dele estavam quentes junto às dela. Ele olhou para ela e sacudiu a cabeça, seus olhos verdes se iluminando com um sorriso, quando ele disse simplesmente: Você. E no que você pensa quando pensa em mim? Em tudo. Ele a puxou e a beijou. Logo ela estava sob ele, as mãos e lábios de Matos indo por toda parte, percorrendo com beijos seu pescoço, seus ombros, seus seios. Ela precisou morder o lábio para se impedir de gemer em voz alta. Até os lábios dele foram ainda mais longe, abrindo suas coxas. Seu toque provocava arrepios enquanto ele segredava em seu ouvido. Tem certeza de que quer fazer isso? Ela confirmou com a cabeça.
Naquele momento, ele era a única coisa em sua vida da qual tinha certeza. Capítulo 23. Ela descobriu que estava grávida 8 semanas depois, quando já não cabia em seus vestidos, apesar de todos na casa estarem sobrevivendo à base de nabos e de ocasional naco de carne. Matheus a examinou, e confirmada a suspeita, ela passou o resto do dia aos prantos. Mulheres como Meirelle eram chamadas de traidoras e putas. Eles cuspiam nas que tinham filhos com oficiais alemães, chutavam, beliscavam e prometiam que quando a guerra finalmente acabasse, seriam as primeiras a morrer. Não importava que ela tivesse se apaixonada por Matheus, que ele fosse diferente, que não tivesse sido a favor daquela guerra. Ninguém jamais acreditaria nela. Mas o que aconteceria com o bebê? Como ele seria tratado? Como um pária? Educado para se odiar, embora não tivesse feito nada de errado? Ela tinha visto como as mulheres da rua olhavam os bebês de soldados nazistas, como se fossem atirá-los debaixo de um ônibus. Matheus a embalou junto ao peito, com sons tranquilizantes. Para ele, essa era a melhor coisa que lhe acontecia desde a primeira vez em que Meirelles estivera em sua cama. Ia ser pai, e caso ela deixasse, um marido. Para ela, porém, esse era mais um exemplo de como algo que deveria ser um momento feliz, quase cotidiano, tinha sido contaminado e remodelado graças àquela guerra infernal. Casaram-se em segredo em uma igrejinha, com um padre pago em comida. O religioso não escondeu seu desprezo, mas para Matheus e Meirelle, sua opinião não interessava. Os dois sabiam o que havia entre eles, mas ela estava apavorada com o momento de contar a seu pai. Matheus sugeriu darem a notícia naquela noite, no que ela concordou. O pai despencou na poltrona quando soube, seu rosto parecendo ter envelhecido em minutos. Pareceu cansado, magro e velho. Justo um dia antes, tinha perdido vários dentes, apodrecidos no tempo em que esteve preso. Mesmo assim, aquela parecia a notícia mais difícil de suportar. Seus olhos revelavam o choque. Grávida de um nazista! Meirelle fechou os olhos. Papa, me desculpe. Dupont sacudiu a cabeça. Não, não! Estava zangado, o rosto contraído de dor. Ela nunca o vira tão derrotado, tão alquebrado. Sentiu um nó no estômago. Odiou estar causando aquilo. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Eu tentei não me apaixonar por ele, ela disse baixinho. O pai fechou os olhos. Depois de um tempo, sacudiu a cabeça e disse: A culpa foi minha. Eu disse para ele ficar. Você foi deixada sozinha com ele. O que mais eu achava que fosse acontecer? Não, papa. Foi uma boa decisão. Ele é um homem bom. Dupont resmungou. Matheus ficou em silêncio. Não fez qualquer gesto quando Dupont o insultou. Eu prometo que vou cuidar de sua filha. Amo Meirelle. Dupont não disse nada. Só ficou ali sentado, sacudindo a cabeça, o rosto tomado de dor, enquanto repetia: Grávida. Capítulo 24. 1962. Então foi por isso que ele me mandou embora, disse Valerie baixinho. O café tinha silenciado. Só restavam as duas, mas mesmo assim, ficaram e beberam enquanto Madame Gilbert, a amiga mais antiga e mais querida de sua mãe, contava-lhe tudo que o avô tinha tentado desesperadamente para impedir que ela soubesse. Devia isso à amiga, ao amor que havia salvado sua própria vida. Sim, acho que ele queria gostar de Matheus, e antes de ir para a prisão, pode ser que gostasse. Mas depois de passar vários meses em um presídio administrado por nazistas, saiu odiando todos, mais ainda do que antes. Mas não estava só. Um monte deles sentia isso. Era compreensível, acredite. Como judia, sou a primeira a proclamar meu ódio aos nazistas, mas alguns foram longe demais, principalmente em relação às crianças com pais alemães. Eram vistas como se merecessem sofrer tanto quanto eles tinham sofrido. Essas crianças foram ridicularizadas, estigmatizadas e excluídas, e o são até hoje. Algumas delas nunca foram aceitas pelo restante da família, e o resultado foi que cresceram com profundos danos psicológicos. Dupont
é uma porção de coisas, mas amava a filha e amava você. Quando ela morreu, ele tomou a decisão, por mais difícil que deva ter sido, de te mandar embora. Assim, você não teria que enfrentar o preconceito. Acho que é o que ele gostaria de ter tido a coragem de fazer com Meirelle, mandá-la para o campo quando os alemães invadiram. Acredito que ele pensou que com você teria uma segunda chance de fazer a coisa certa, mesmo ficando de coração partido. Naquela noite, quando Valerie foi para casa, pensou em tudo que Madame Gilbert havia lhe contado. Tentou tirar algum sentido dos seus próprios preconceitos, das suas próprias crenças e compará-los de algum modo com os da sua mãe e até mesmo do seu pai. Poderia entender como uma mulher na situação de sua mãe teria se apaixonado por um homem como Matheus Fredericks? A resposta sincera foi sim. Assim como para sua mãe, a lealdade era uma parte importante do coração de Valerie, da sua formação, e ela compreendia muito bem que se um homem arriscasse a própria vida para salvar a de sua amiga, ela também poderia ter se apaixonado por ele. A revelação trouxe algo novo para a descoberta de quem era seu pai. Amenizou o manancial de vergonha que havia se enrodilhado com força em seu peito ao descobrir que ele tinha sido um soldado nazista. Mas ela sabia que não poderia descobrir tudo o que havia no coração do pai. Não poderia ter certeza de que ele fosse um homem bom em todos os sentidos, já que Madame Gilbert havia lhe contado que, em certa época, ele acreditara no que o partido defendia. Mas supôs que o que mais importava era a pessoa que resultou no final, o tipo de pessoa que fazia o que era certo, sem medir as consequências, mesmo que isso significasse tornar-se um traidor de sua própria pátria e de suas regras. Sob muitos aspectos, ela percebeu que era ele a pessoa que ela mais precisava entender. A chuva batia na janela quando ela entrou debaixo das cobertas. Mais uma vez, demoraria muito tempo para o sono chegar naquela noite. Pela manhã, descobriu que Dupont havia lhe preparado outra xícara de chá, e sorriu ao olhar para ela. Em algum momento, pensou, vou mesmo ter que ensiná-lo a fazer isso do jeito certo. Dupont a pegou olhando para ele algumas vezes naquela manhã. Ela pensava nele e em sua decisão de mandá-lo embora. Percebeu que começava a entender o motivo dele ter acreditado que tomara a melhor decisão. Parte dela sentiu algo que não esperava sentir por ele há alguns meses, ao chegar a primeira vez à livraria. Era pena. Porém, uma parte dela ainda não conseguia acreditar no que Madame Gilbert havia lhe dito, que ele a amava. Talvez tivesse amado à sua própria maneira, mas também não seria provável que ele quisesse mandá-la para longe para se poupar da dor de olhar para ela, de sempre ser lembrado de onde ela tinha vindo? Quando ela e Madame Gilbert saíram do Les Deux Magots, na noite anterior, as duas caminharam ao longo do Sena, nenhuma delas disposta a ir embora ainda, e por motivos diferentes. Já era noite e podiam escutar o delicado chamado dos pássaros e o dedilhar de uma guitarra vindo de um dos barcos fluviais. A luz ao longo das margens do rio lançava faixas douradas na água, refletindo nos olhos verdes de Valerie quando ela se virou para Madame Gilbert, o olhar intrigado. Conversavam sobre o dia em que Valerie havia sido levado de Paris, e Madame Gilbert sacudia a cabeça, seus cachos ruivos reluzindo no ar noturno. Foi logo depois do fim da guerra, insistiu a mulher, enquanto Valerie protestava. Mas eu me lembro disso durante a guerra, tenho certeza. O modo como corremos, o gosto do nosso medo. Amélie me pegou e em uma das ruas havia um montão daqueles soldados. Amélie ficou com medo deles, deu para perceber. Tinha que ser ainda durante a guerra, quando ela veio me levar com ela. Madame Gilbert aconchegou-se em seu grosso cachecol de lã e suspirou. Não, isso foi depois da guerra. Os soldados que você viu eram os nossos. Ela teve medo deles por sua causa. Era uma época de pânico e não estava claro o que iria acontecer com os filhos das pessoas que eles tinham reunido para o que era chamado de expurgo. A cidade queria se livrar de qualquer resquício que lembrasse a ocupação, punir todos que estivessem colaborando com os alemães,
desde as mulheres que tinham dormido com eles aos homens que tinham negociado com eles. A sede de retaliação contra essas pessoas, nos corações e mentes de muitos dos parisienses que tiveram que sofrer enquanto alguns dos seus compatriotas pareciam se beneficiar, era grande. Dupont teve medo de que isso pudesse incluir você. Será que essas crianças seriam reunidas e levadas para algum campo de concentração? Mesmo que você não fosse levada, a outra realidade que sem dúvida recairia sobre você se crescesse aqui era que jamais seria vista como uma de nós, sempre seria tratada como intrusa. Madame Joubert contou-lhe então a história que ouvira sobre um menino que tinha se matado aos 13 anos. Seu pai era alemão e ele era provocado impiedosamente todos os dias, até não aguentar mais e se jogar de uma ponte. Outro rapaz foi procurar sua família alemã depois do tratamento sofrido como filho de um dos casais infelizes. Não sei como funcionou do outro lado, se os filhos de aliados foram tratados melhor na Alemanha, mas se aprendi alguma coisa sobre a natureza humana durante esse período, suspeito que não. Posso dizer, no entanto, que seu avô acreditava que a guerra que você teria que enfrentar começaria depois da ocupação e nas ruas de Paris, quando tentasse sem sucesso justificar sua ausência a pessoas profundamente feridas e revoltadas com o fato de que um dia tal coisa tivesse tido a permissão de acontecer. Foi por isso que ele mandou você ir viver com Amélie. Quis te poupar da dor de um dia se sentir que não pertencia. Só que, de qualquer modo, houve épocas em que me senti assim. Sempre soube que não fazia parte, que alguma coisa não batia. Eu sei. Valérie olhou para Madame Gilbert e sacudiu a cabeça. Mas é verdade, fui poupada dessa raiva, desse sofrimento. Às vezes me sentia como uma excluída, mas não era por causa da maldade de alguém. Minha vida é boa, cheia de amor, bondade e amigos. Os ombros de Madame Gilbert começaram a sacudir, e Valérie percebeu que Dupont não era o único que buscava a absolvição pela decisão de mandá-la ser criada por Amélie. Ela tocou no ombro da mulher. Posso perceber que eu não teria tido isso aqui. Haveria um obstáculo entre o mundo e eu. Amélie tinha sido uma tia e uma mãe para ela. Tinha recebido amor e carinho. Nunca fora levada a se sentir da maneira como algumas crianças como ela tinham, sem dúvida, se sentido. Valérie desconfiava que a decisão do avô em dá-la e as razões por detrás disso levariam toda uma vida para serem processadas. Era fácil dizer o que poderia ter sido feito agora, quando ninguém estava em guerra, e nem sujeito ao poder dela, testando as pessoas em todos os níveis, colocando o desejo de sobrevivência acima dos seus ideais. Elas chegaram ao quarteirão de apartamentos na rua de Oissex depois da meia-noite. O braço de Madame Gilbert estava ao redor dos ombros de Valérie, e quando se despediram, Valérie sentiu, só por um instante, que podia ver aquela moça, a mulher que fizera parte da resistência, aguerrida e leal ao extremo, uma jovem Clotilde, subindo a escada para seu apartamento à direita. Capítulo 25. O telefone tocou na livraria e Valérie atendeu. Griboiler? No fundo, Dupont gritou, tirando os olhos de suas faturas e espetando um dedo nodoso, manchado de cigarro, em uma página cheia de números, sua grande calculadora ao lado. Se for Timothy Balbin, diga que eu mandei falar que ele é um sem-vergonha por ligar aqui e tentar fazer você agir pelas minhas costas. Não vou fazer isso. Não vou mais encomendar nenhum daqueles malditos livros do Fleming. Pouco me importa se vai sair um filme novo ou se aquele escocês vai estrelar. Na minha opinião, isso só piora tudo. É o seu avô gritando ao fundo? Era a voz de Fred. Valérie sorriu, colocando um lápis atrás da orelha, e pediu. Defina gritando. A linha deu um ligeiro estalido. Bom, dá para ouvir até em Berlim Oriental, e eles disseram que já tem problemas suficientes. Então, me mandaram dizer para ele baixar o tom. Valérie riu. O que posso fazer pelo senhor, Mr. Lee Sparrow? Bom, a pergunta resultou em alguns minutos bem obscenos, e Valérie foi ficando vermelha em sua cadeira. Fred, as pessoas podem ouvir. Quando você volta? Pode ser mais cedo do que você pensa.
É mesmo? Cedo quando? Ela exclamou, endireitando os ombros caídos. Muito cedo. O que isso quer dizer? Olhe para cá. Ela franziu o senho, depois levantou os olhos e soltou um gritinho de alegria. Lá estava ele. Fez um lembrete mental para, dali em diante, checar o telefone público lá de fora sempre que Fred telefonasse. Ele riu e disse no bocal: Acho que nunca vou me cansar disso. Mas ela não escutou. Já estava atravessando a rua, correndo e desviando-se de um carro que passava e buzinou para ela, despejando uma enxurrada de xingamentos que a acompanhou até se jogar nos braços dele. Quando, alguns minutos depois, ela voltou para a loja às pressas, perguntando se poderia almoçar cedo, sem fôlego e feliz, seu longo cabelo loiro ondulando atrás dela, Dupont apenas bufou e a mandou ir, dizendo: Graças a Deus, agora pelo menos posso parar de fazer aquela lavagem horrorosa para te animar. Vá, vá! Valerie saiu com uma risadinha discreta, levando a jaqueta, e ela e Fred foram de braços dados para o apartamento dele. No caminho, compraram uma garrafa de vinho e algumas baguetes frescas na padaria da esquina, além de um pouco de queijo, que cheirou tão mal em sua mini geladeira que mais tarde se arrependeriam, e fizeram um piquenique na cama depois de uma comemoração bem mais íntima. Acho que te corrompi, Fred disse, sorrindo de canto. Ela riu, seus olhos verdes reluzentes. Amélie disse isso quando éramos crianças. Lembro-me muito bem. Esse menino vai te trazer muitos problemas. Ela tinha razão também. Montanhas de problemas. Ele sorriu e deu de ombros. Ao começarem o pequeno banquete, Valerie colocou um pequeno pedaço de baguete na boca e contou a ele o que Madame Gilbert havia revelado sobre sua mãe. Fred recostou a cabeça despenteada na cabeceira da cama e deu uma tragada no cigarro. Estava com a barba por fazer, e o sombreamento em seu rosto fazia com que parecesse mais velho. Então eles se apaixonaram? Perguntou. Bom, é compreensível, imagino, quando você é colocado numa situação dessas. O medo que ela deve ter sentido com aquele oficial dando em cima dela, e então esse outro homem vindo em sua defesa, o jeito como tentava ajudá-la. Quem não se apaixonaria? Ela percebeu que essa era uma das coisas que mais gostava nele. Como era justo, como nunca via as coisas preto no branco. Disse. Eu estava sofrendo com isso, com o fato de ela ter se apaixonado por ele. Mesmo entendendo o motivo de ter acontecido, mesmo ele parecendo ser realmente um homem bom. Ela faz uma careta. Mas não consigo deixar de querer que ela não tivesse se envolvido. Ele olhou para ela. Mas aí você não estaria aqui, Val. Me desculpe, mas estou meio que agradecido que ela tenha caído na cama dele, nazista ou não. Ela riu. Desejou poder ver as coisas da maneira dele, tão sem julgamento. Sabia que era algo que teria de processar, analisar. Até ela tinha seus próprios preconceitos, resultado de consequências da guerra, e seu processo envolveria separá-los da pessoa que era seu pai, o homem que já tinha sido um nazista, e da vergonha de saber que era parte de sua história, considerando tudo o que aprendera. Estava agora do lado errado, responsável por alguns dos piores atos da humanidade, por melhor que seu pai parecesse ser. Obrigada por ouvir com a gente. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!